Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente está iniciando o módulo 5 da nossa disciplina de análise de qualidade de imagem do curso de fotografia computacional. Hoje iniciamos o nosso último módulo, certo? Que ele diz respeito à aplicação da avaliação da qualidade de imagem. Então a gente vai ver diversos exemplos. Esse é o slide que mais tem exemplo que eu já fiz. E está bem interessante a aula, espero que vocês gostem. A gente vai iniciar a aula fazendo uma recapitulação de tudo que a gente viu, uma recapitulação rápida, certo? Dos principais pontos. Então, no módulo 1, nós vimos os aspectos fundamentais da essência da imagem, né? Que são características como a cor, a forma, a textura, profundidade, faixa de luminância. Isso aqui são os aspectos que mais acabam influenciando a qualidade da imagem, né? São aspectos que a gente precisa observar para realizar a avaliação da qualidade da imagem, certo? Então, no módulo 2, nós vimos as questões dos atributos. É possível separar os atributos em dois grupos: atributos locais e atributos globais. Os atributos locais, eles se referem àqueles que, quando a gente faz a mudança da resolução, ou então quando a gente se afasta da imagem, né, quando a gente deixa a imagem pequenininha, ou então quando a gente se afasta dela, a gente não consegue sentir tanta diferença na alteração desse atributo, como é o caso da nitidez, por exemplo. Nessa imagem aqui, da direita, a gente percebe que ela está um pouco desfocada, certo? Só que quando a gente faz a redução da resolução da imagem, gerando essa imagem mais abaixo, a gente não percebe tanto. Isso aqui é um atributo local. Mais um atributo global, isso é só um exemplo, né? Quando a gente altera a saturação da imagem e a gente faz a redução da resolução dela, que seria essa imagem do meio abaixo, a gente ainda assim consegue perceber a alteração desse atributo, certo? Então, a partir daí a gente conseguiu identificar o que são, né, os atributos globais e locais, tá? E no módulo 3 foi uma aula muito importante, nós vimos as questões das avaliações subjetivas e objetivas, tá? Uma avaliação é subjetiva quando é necessário ter um ponto de vista. Então, é necessário que você tenha uma experiência de vida, é necessário que você tenha uma mente, uma vivência. Nesse caso, só os humanos conseguem fazer uma avaliação subjetiva, tá? Então, depende de uma mente, baseia-se em um ponto de vista, tá? Por quê? Isso envolve a questão de preconceito, de percepções, emoções, imaginação e por aí em diante. E aqui tem um exemplo, né, que eu citei, que o clima está agradável, por exemplo. Isso aqui é uma análise subjetiva minha. Para outra pessoa pode não estar agradável, então não existe uma verdade absoluta, tá? Já uma avaliação objetiva, isso não acontece, porque não depende de uma mente para constatar algo, certo? Se eu disser que uma imagem X é mais escura que a imagem Y, não tem como só ser verdade no meu ambiente, certo? Porque eu posso fazer a subtração das duas imagens e realmente validar que uma imagem é mais escura do que a outra. E qualquer pessoa que fizer isso, com pontos de vista diferentes, vai ter o mesmo resultado, tá? Então, é indiretamente relacionado a um ponto de vista, a questão da avaliação objetiva. Essas avaliações objetivas são extremamente importantes para que a gente consiga metrificar de maneira automatizada as coisas. Então, a análise pode ser feita de maneira automática por meio de métodos objetivos, métricas objetivas, tá? Já a avaliação subjetiva não pode ser de maneira automática porque envolve o ser humano. Então, na aula do módulo 3, nós vimos que existem métricas que são objetivas ainda, mas que envolvem uma percepção. Essa percepção é uma maneira de aproximarmos uma métrica objetiva de uma avaliação subjetiva humana. Então, numa métrica perceptual, ela consegue observar aspectos que o ser humano também consegue. Então, métricas perceptuais são um pouco mais sofisticadas, elas funcionam muito bem, não são tão complexas de implementar quando a gente utiliza modelos neurais, certo? Então, é bem válido acabar explorando esse tipo de métrica e é muito importante que a gente entenda essas métricas perceptuais, tá? Então, ainda no módulo 3, nós vimos a diferença do que é
uma métrica pixelwise para não pixelwise. E aí envolve essas métricas perceptuais que eu acabei de falar. Por quê? Métricas que são pixelwise, ela faz a comparação pixel a pixel. Então, se eu quero comparar essas duas imagens aqui, esses dois quadriculados, nessas duas matrizes em escala de cinza, em uma métrica pixelwise, eu vou comparar esse primeiro pixel da esquerda com o primeiro pixel da imagem da direita. Já em uma métrica não pixelwise, como por exemplo a métrica perceptual, ela não vai observar apenas regiões locais, ela vai ter um contexto, ela vai observar em uma escala global ali aquela região, né, daquele pixel. Então, se eu fosse utilizar uma métrica perceptual, não faria a comparação pixel a pixel, tá? Mas eu compararia o significado, uma representação mais significativa do que é aquela imagem. Então, cada valorzinho unitário, cada pixel em um mapa de características, por exemplo, equivale a características da imagem e não a uma única característica ao valor de um pixel, por exemplo, tá? No módulo 4, a gente explorou isso mais profundamente, certo? E aí a gente viu vários exemplos que envolvem a Mona Lisa e outras obras de arte, certo? No módulo 4, a gente explorou especificamente o uso de modelos neurais para a análise da qualidade de imagem, tá? Então, nessa linha aqui de imagens, né, acima, a gente tem aqui a Mona Lisa original, e aqui essas três versões, né, estilizadas da Mona Lisa, são versões que herdam características de outras obras de arte. Por exemplo, essa daqui, que eu estou com o mouse, né, com o ponteiro circulando, ela herda características artísticas do quadro Noite Estrelada, tá? E por aí vai. Porém, na aula do módulo 4 também nós vimos essa coisa estranha aqui, essa última imagem da Mona Lisa, que se refere ao projeto do Google Deep Dream, certo? Que aí a gente entendeu um pouco melhor como é que funciona a identificação, o reconhecimento de padrões em redes neurais convolucionais, tá? Então, essa imagem aqui que a gente está vendo, de maneira extremamente resumida, é como se fosse uma representação do que a rede neural tenta enxergar, do que assim, do ato dela reconhecer padrões, certo? Isso aqui seria uma representação. A gente percebe que em uma rede neural, como é esse caso aqui, que foi treinada na base de dados chamada ImageNet, que é uma base de dados que tem diversas classes, são 1000 classes ao todo, são 1000 itens que ela tenta classificar. Então tem imagem de cachorro, de gato, de casa, de avião, de bicicleta, de árvore e por aí vai. E nessa base de dados, uma das classes que mais está presente é a de cachorro. Então, por isso que em imagens da visualização interna dessa rede neural treinada na ImageNet, a gente percebe características de cachorro, porque tem muitos filtros que tentam identificar cachorro, porque essa rede neural foi melhor treinada para identificar cachorro, porque ela tem mais amostras em sua base de treinamento, certo? Então, lá no módulo 4 a gente viu diversos exemplos, é uma viagem, vale a pena rever ou ver, caso vocês não tenham visto, certo? Mas além disso, né, isso aqui na verdade foi o gancho para que a gente pudesse entender como funciona uma avaliação objetiva perceptual por meio de modelos neurais, e a gente viu a biblioteca não, o projeto LPIPS, né, que aí seria essa imagem aqui mais abaixo. O LPIPS foi um projeto bem interessante que fizeram uma pesquisa e identificaram que a percepção humana de qualidade de imagem, né, eles pegaram três figuras, a figura do meio aqui nesse caso é a imagem de referência, certo? Então é a imagem original, digamos assim. Fizeram duas modificações nessa imagem original, duas modificações distintas, e aí gerou uma imagem e outra. E aí perguntaram a humanos qual dessas duas modificações aqui está mais próxima da imagem original. Então, eles viram que para métricas convencionais, como por exemplo o SSM, o PSNR, não estava de acordo com a análise humana.
certo? Então, quando eles verificaram, né, estatisticamente que os humanos tinham escolhido, por exemplo, essa imagem 1 aqui, o PET 1, eles disseram que era mais próximo da imagem de referência do que o PET 0, enquanto que as métricas indicavam o contrário, as métricas indicavam que o PET 0 era mais próximo da imagem de referência, eles só observaram algo interessante, porque essas métricas convencionais é o que a gente vinha utilizando para treinar modelos neurais, para fazer a avaliação da qualidade das imagens. Porém, elas não estão de acordo com a percepção humana, com a avaliação da qualidade de imagem de maneira subjetiva, certo? Lembrando que a maneira subjetiva de avaliar a qualidade de uma imagem é muito importante. E ela não é barata, porque envolve muitas pessoas, envolve muito tempo, não é automática, tá? Então, o ideal para a gente seria ter acesso a uma métrica objetiva que herda características de análise subjetiva humana. Assim, eles identificaram, né, que redes neurais, elas têm essa capacidade. Então, você construir uma métrica para análise de qualidade objetiva, né, perceptual, utilizando redes neurais, acaba resolvendo esse problema. A gente percebe aqui que em redes neurais, né, que são ou não supervisionadas, self-supervised ou supervised, a gente percebe correlação com a análise de qualidade humana, tá? E isso aqui se aplica para diversos casos, tá? Mas essa imagem acaba falando muito. Então, basicamente foi isso que a gente viu no módulo 4. A gente viu quão importante é utilizar modelos neurais para fazer essa avaliação objetiva perceptual, uma avaliação que está mais próximo da avaliação subjetiva humana, tá? Tem um pouco de redundância ao falar subjetiva humana, porque se é subjetiva, é humano, mas vamos perdoando. Então, nesse módulo, a gente vai entender um pouco melhor as aplicações de IQA, né, da análise de qualidade de imagem. E aí, tá bem interessante a aula. A gente vai começar com a compressão de imagens, né? Isso aqui é um assunto bem interessante. A gente sempre utilizou essas versões comprimidas das imagens, como, por exemplo, o JPEG, o PNG e por aí vai. Então, a gente vai entender o que é que isso significa, né? Não vamos aprofundar tanto, porque a imagem não, desculpa, a aula não é sobre compressão de imagens, isso aqui é só um tópico para que a gente possa entender o quão importante é a gente aplicar a análise de qualidade de imagem, certo? Então, basicamente, a gente comprime imagens para que o tráfego e o armazenamento de dados eles sejam menores, porque eles consomem muito recurso, recurso computacional, energético e principalmente financeiro. Então, imagina um Instagram que recebe milhões de imagens por dia e essas imagens precisam ser armazenadas. Então, eles não podem armazenar a imagem na sua qualidade original, porque uma imagem assim muito bem, uma cena muito bem representada em uma fotografia pode muito bem chegar a 100 megas, por exemplo, 100 megabytes, certo? Em uma câmera fotográfica assim de altíssima qualidade, ou em um celular mesmo, sabe? Meu celular tira fotos com 30 megabytes de qualidade e é um JPEG, que como a gente vai ver, ele comprime a imagem, certo? Então, é muito importante que haja compressão de imagens para que a internet funcione, certo? Mas, por outro lado, nós temos também, em alguns casos, a necessidade de não ter compressão de imagem, certo? São casos específicos, sim, são casos sensíveis, sim, mas sim, são assim, comumente encontrados em nossa realidade, tá? Então, reduzir o tamanho de arquivos pode acabar comprometendo a qualidade da imagem. E é aí que entra a análise de qualidade da imagem. O quanto a gente pode comprimir sem que a qualidade seja comprometida, tá? Temos aqui alguns exemplos de compressão, né, alguns formatos de imagem digital, que seria o ponto .tiff, não sei se vocês conhecem, ele é até que comum, tá? O JPEG, né, o JPEG, o JPG também, se a gente tirar esse E aqui é a mesma coisa, tá? O PNG, que é bem conhecido, o GIF e o RAW, certo?
são apenas alguns, tem vários outros, um monte de outros, tá? Eu trouxe esses porque, na minha visão, são os mais conhecidos, são os mais utilizados, beleza? E aí vamos separar em grupos. A gente vai alocar aqui o TIFF, o PNG e o GIF como um grupo. É um grupo que a compressão delas, a compressão desses formatos de imagem, não tem perda, certo? Porém, por não ter perda, você não consegue comprimir a imagem tão bem. Você não degrada a qualidade da imagem, você comprime até o limite, né, possível, sem degradar a qualidade da imagem. E não é que você está fazendo uma avaliação objetiva enquanto comprime. Não, não é isso. Ele realmente pega os dados que se repetem, certo? Aqueles padrões de dados que se repetem e agrupam isso em um único dado e diz, olha, essa representação aqui ela se repete nesse local, nesse local, nesse local, nesse local. Então, ao invés de você pegar aquela representação e realmente colocar, né, na matriz, você pega ela uma vez apenas e diz onde ela se encontra. Certo? Assim, não há perda nenhuma de qualidade, realmente. A não ser que você altere resolução, faça alterações naqueles atributos locais e globais da imagem. Aí sim, acaba degradando a qualidade da imagem. Mas o ato de você comprimir nesses formatos aqui, né, desse grupo TIFF, PNG e GIF, não vai acabar acarretando em perda da qualidade da imagem, tá? E aí, não sei o que está aparecendo, não uso Windows, então só ignoro. A gente teria aqui um outro grupo, que é o JPEG e o RAW. Esses formatos, eles comprimem a imagem, eles possuem perda, né? A compressão dessas imagens nesse formato, acabam degradando a qualidade da imagem. Porém, os arquivos são menores, certo? E aí, não é uma degradação que acaba deixando de você perceber os objetos, por exemplo, daquela imagem. Não, não é assim também, né? Existe um limiar existe um threshold, né, um limite em que quem está comprimido pode escolher o quanto de compressão aquela imagem vai ter, tá? Geralmente isso é padronificado, então quando você simplesmente comprime para um JPG, esse threshold você nem escolhe, né? Eu imagino que não é tão comum, mas sim existe um threshold para que você escolha o quanto de compressão você quer, tá? E pelo fato dos arquivos serem pequenos, essas compressões elas são muito utilizadas na internet, tá? Principalmente o JPEG. Como eu falei, existem muitas outras compressões. Em redes sociais que armazenam muitos dados, muitos dados, muitas vezes eles criam o próprio algoritmo de compressão e aí é um algoritmo fechado, a gente não tem acesso, a gente não sabe o script que acaba executando ali para comprimir aquela imagem, certo? E outras vezes eles utilizam formatos de compressão que comprimem muito mais ainda, que são abertos, mas que degradam também muito mais a imagem. Como é o caso do WhatsApp, por exemplo. Não sei se vocês já enviaram, né, uma imagem com altíssima qualidade, altíssima resolução pelo WhatsApp, e aí ele estraga a sua foto inteira quando você envia. Quando chega no celular da outra pessoa, a imagem está toda degradada, porque ele precisa comprimir, senão vai derrubar o servidor do WhatsApp, sabe? Tem milhares de pessoas, né, milhões de pessoas usando o WhatsApp, e não tem servidor que aguente esse tráfego todo. Então precisa sim comprimir, né? É por isso que a gente consegue enviar uma foto lá para a mãe da gente, certo? Porque há compressão. O Telegram, por exemplo, ele tem a funcionalidade de não comprimir a imagem. Massa, isso é muito bom, só que acaba sendo muito custoso para os servidores deles, sabe? Eu uso o Telegram há muitos anos já. E assim, os dados que eu tenho armazenado em nuvem no Telegram, com certeza passa de 1 TB, sabe? Porque eu uso muito aquilo, eu uso como se fosse um Google Drive infinito para mim. Mas tem esse ponto positivo, né? Pode ser que eu seja um usuário que dê prejuízo ao Telegram, por exemplo. Então, são decisões que o pessoal lá do Telegram tomou, né? E do WhatsApp tomaram, que funcionam para uns, não funcionam para outro, enfim. Vamos voltar aqui para o conteúdo, né? E aí eu acabei falando das redes sociais, né? Mas também tem a telemedicina, que a telemedicina ela acaba não comprimindo a imagem, certo? Por quê? Se você capturou, né, uma imagem de uma tomografia computadorizada, que está analisando lá se você tem um câncer ou não, está procurando um tumor, essa imagem não pode ser comprimida.
você não pode adicionar artefato nessa imagem, porque ela pode ser confundida por um médico. Esse artefato pode ser confundido por um médico e ser identificado como um tumor, por exemplo. Mas no final das contas seria só um artefato de compressão de imagem. Então, para a telemedicina, os formatos mais utilizados seriam o PNG e o TIFF, por exemplo, tá? Tem um outro caso, e aí a gente vai agora navegar um pouco. Opa, deixa eu voltar aqui. Que, por exemplo, o telescópio espacial Hubble. Quando ele captura uma imagem, ele não captura um JPEG, certo? Se a gente for aqui no site, se carregar, eu vou escolher uma imagem aqui, essa daqui mesmo. E aí a gente vai ver que esse é o site do Hubble, sabe? É oficial mesmo, da NASA. E aí a gente vai ver aqui que a gente pode baixar essa imagem, ela tem uma resolução absurda de grande. A gente pode baixar ela em PNG, perceba, PNG, pouquíssima compressão ou nenhuma, certo? Ou também em ponto .tiff. Olha essa resolução, 13.719 por 13.719 em formato TIFF. Olha o tamanho dessa imagem, é meio giga a imagem. Então, assim, isso é muito utilizado. A gente pode sim dar um zoom aqui. Essa aqui seria a imagem. Deixa eu colocar em tela cheia. Vou escolher uma estrela aqui, tá? Isso aqui é um aglomerado de estrelas. Vou escolher essa estrelinha azul aqui. Espero que vocês estejam vendo o meu mouse. Vou começar a dar o zoom nela. Perceba a qualidade, a resolução, né, nesse caso. Olha o tamanho dessa estrela comparado com essas duas agora. Eu vou tirar o zoom. Olha isso. É uma resolução absurda. Então, assim, isso é um caso de uso, certo? O Hubble, como eles utilizam essas imagens, o Hubble não, mas as agências espaciais como a NASA utilizam essas imagens para fazer estudos, é muito importante que não haja uma compressão absurda. Também é o caso do ESO, certo? Que é o observatório da Europa. Se a gente for aqui no site dele, eu recomendo que observem, né? Tem muitas imagens massa, muitas imagens. Vou pegar alguma, sei lá, qualquer uma, essa daqui mesmo, certo? Isso aqui é só mais uma foto deles, mas aí a gente consegue observar aqui, ó, nos formatos da imagem. A gente teria aqui o formato original, que é um ponto .tiff. Não sei se vocês conseguem ver. Eita, infelizmente vocês não vão ver, né? Mas isso aqui é um ponto .tiff, aqui tem o JPEG e perceba a diferença de tamanho, certo? De 5.6 megas para 29 megas. Teríamos aqui o ponto .tiff 4K, certo? E por aí vai, certo? Então, assim, é algo realmente muito utilizado, não é algo que a gente possa ignorar, por exemplo. A gente pode prestar atenção nesses sites quando a gente for acessar, não sei se vocês comumente acessam, mas sempre tem essa diferença. Então, é importante que a gente saiba essa diferença, certo? E aqui eu trouxe esse esquema, né, que a gente consegue identificar alguns tipos de imagem, tá? Não são todos, temos muito mais que isso, mas a gente consegue grupificar esses tipos. Por exemplo, aqui nós temos à esquerda aquele é um formato, é uma variante do RAW que eu falei, né? Que seria aqui o RAW, tá? Temos o JPEG aqui, e perceba que são imagens que estão próximas da rasterização. Então, quanto mais para cá, mais diferente de imagens vetoriais elas são, tá? Perceba que o raster está do lado oposto à vetorização, aqui, aos vetores, tá? Então, vetores são imagens que a gente gera, por exemplo, com o Inkscape, tá? Ou, com, ou aquelas imagens que ficam nos arquivos PDF, né? Os próprios PDFs. Olha o SVG, onde está aqui, o SVG, isso, tá? Então, aqui a gente consegue entender bem como a gente, assim, como estão distantes umas coisas das outras. Então, o PNG está aqui, está mais próximo de algo que é delivery do que authoring, certo? Mas está mais perto também da rasterização, certo? De uma imagem raster, né? Não é bem rasterização. Tá? Perceba o JPEG, ele não só fica aqui embaixo no canto inferior esquerdo, ele também sobe para cá. Tá? Perceba que ele tem já uma qualidade a mais. Olha o ponto TIFF onde está, certo? Então, é isso. O GIF, geralmente a gente vê GIFs com uma qualidade mais fraca, mais baixa, mas é porque o GIF em si, assim como o PNG,
tá aqui, ó, ele não perde qualidade com a compressão. É um tipo de compressão que não perde qualidade. Porém, o GIF geralmente ele é usado porque ele suporta isso como uma espécie de animação. Então são vários frames, né? São várias versões de imagem. Mas imagina você armazenar 50 frames de uma imagem que tem 50 megabytes. Fica um negócio absurdamente grande. O que é que eles fazem? Eles pegam aquela imagem, né, que vai ser repetida, entre várias aspas, 50 vezes, e reduzem a resolução dela para que o arquivo final fique menor e a animação seja feita, tá? Olha aqui onde está o GIF. Beleza? Então, esse gráfico aqui é interessante para a gente visualizar onde estão, né, cada uma das coisas. Temos o Krita aqui também, não sei se vocês conhecem, mas é um software de desenho bem interessante. E sobre a compressão, eu acho que é isso. A gente pode passar agora para a super resolução, né, que é comumente conhecido como SR, tá? Então, o aumento da resolução, ele acaba gerando detalhes com maior nitidez e também são melhor agradáveis, né? Esse daqui seria assim o target, o objetivo de fazer o aumento da resolução, né? Essa super resolution aqui, ela está sendo mencionada como sendo uma super resolução gerada por inteligência artificial, tá? Não é simplesmente pegar a imagem e esticar, não. Então, quando a inteligência artificial faz a super resolução, que ela estica, entre várias aspas, pelo amor de Deus, estica a imagem, ela está fazendo a reconstrução daquelas coisas que estão sendo esticadas, certo? Ela não faz uma simples interpolação, tá? Então, se tem um pixel preto aqui e um pixel branco aqui, e eu estico isso, o pixel do meio não vai simplesmente ser cinza. Se a gente fizer uma interpolação, né, sim, ele será cinza, mas a inteligência artificial ela tenta fazer algo um pouco mais sofisticado, porque pode ser que entre esses dois pixels, quando a gente faz o aumento da resolução, não tenha um pixel cinza, certo? Pode ser que seja simplesmente uma abertura que tem alguma outra cor. Imagina que são dois ferrinhos, né? Um branco e outro preto. E por trás tem um background que é uma floresta. Quando a gente faz quando a gente aumenta a resolução da imagem, né, que a gente vai ver mais detalhes entre esses objetos, o meio dessas duas barrinhas preta e branca não vai ser cinza no final das contas, seria verde, porque nesse exemplo, atrás teria uma floresta, certo? É só um exemplo para que a gente consiga entender, tá? E para esse caso aqui, a gente não pode simplesmente utilizar métricas, assim, poder, a gente pode, mas a qualidade final não vai ser tão boa, ao utilizar métricas convencionais, tipo o MSE, o PSNR, o SSM, não. Seria muito interessante que a gente utilizasse métricas que são mais sofisticadas justamente para esse cenário específico. E aí, a gente teria métricas que são justamente para imagens geradas por inteligência artificial, tá? Como a PI aqui, que se não me engano esqueci o nome, meu Deus. Aqui é Perceptual Index, certo? Isso aqui é uma métrica super sofisticada, assim, completamente sofisticada, que tá de graça pra gente usar, sabe? Assim, essa biblioteca aqui, PyIQA, ela é muito boa, vale muito a pena vocês tentarem explorar um pouco mais ela, porque tem métricas que são sofisticadíssimas aqui, que são métricas objetivas, obviamente, mas que trazem aquela questão de subjetividade, de uma análise mais subjetiva. São métricas muito bem feitas, tá? Então, temos diversas aqui, se a gente for aqui nas ARCs, tem um monte de métrica, tá? Cada uma dessas tem várias hierarquias dentro dela, tá bom? Então, vamos lá, voltar. A super resolução, no final das contas, ela pode ser retratada dessa maneira aqui. No caso, essa primeira coluna dessa imagem tem o low quality, que é a imagem com baixa resolução, tá? E aí, se a gente observar, né, botar o rosto mais perto da tela, a gente vai ver que esse rapaz aqui não tá com uma resolução tão boa mesmo, quando a gente faz o crop nessa região da imagem do retângulo vermelho, tá? E o objetivo é aumentar a resolução dessa imagem. Então, o que esse trabalho aqui, né, que eu estou trazendo, que é o diffbr, ele gera é justamente essa imagem mais à direita,
pode ver que tem vários outros métodos, várias outras versões, né, de super resolução, ferramentas de super resolução, que não fazem a reconstrução bem. Elas acabam deformando, por exemplo, o rosto dessa pessoa. Tá? E aí eu peguei só um trabalho, esse trabalho é muito interessante, caso queiram ver. Ele faz a reconstrução direitinho aqui, né? Ele aumentou realmente a resolução da imagem, certo? Eu acho que ficou um pouco chapada, por exemplo, perdeu um pouco a textura aqui do background aqui desse rapaz, mas enfim, são vários fatores a se observar, tá? Temos aqui outro exemplo, né? Essa imagem do passarinho, perceba que o corpo do passarinho tem baixíssima resolução, mas ao aplicar a super resolução deles, olha só os detalhes aqui de textura do passarinho, né? A diferença entre as penas dele, tá? Nessa imagem do cavalo também aqui a gente tem a crista, né, do cavalo, se não me engano, que seria o cabelo do cavalo, em baixíssima resolução, mas olha como ficou em alta resolução, ficou muito bem feito, tá? Trouxe aqui, opa, trouxe aqui outro exemplo também, né, que é o JPEG Restoration, seria a restauração da compressão JPEG, que como a gente viu, o JPEG ele causa assim degradação na qualidade da imagem. Olha onde ele está aqui, JPEG, compressão com perda, mas gera arquivos pequenos. Então a gente tem uma área de pesquisa que tenta justamente restaurar imagens que foram degradadas devido à compressão JPEG. Seria uma espécie de super resolução com remoção de ruído, sabe? Algo desse tipo. Então a gente quer recuperar justamente essas informações perdidas devido à compressão do JPEG. Aqui eu trouxe dois exemplos, tá? Também é um trabalho bem interessante. Eu não conhecia tão de perto, então fui dar uma olhada mais profundamente e é muito próximo, é muito próximo de super resolução com remoção de ruído, ao meu ver. A gente percebe aqui que está bem degradada essa imagem, certo? E aí o original é essa coluna mais da direita e aqui é o método que esse trabalho aqui apresenta, né, de restauração dessas imagens que foram comprimidas com o JPEG. Claro que essa daqui é uma compressão absurdamente alta, certo? O JPEG não vai fazer isso em qualquer imagem, tá? Mas a restauração que eles fazem é realmente muito boa. A gente consegue perceber que tem muitos problemas ainda, né, quando a gente compara com a imagem da direita, mas ainda assim a qualidade está muito boa. Nessa imagem do cachorro, eu acho que fica mais claro do cachorro de baixo, essa imagem preta e branca, a gente consegue perceber mais ainda que o método deles não aproximou 100%, né, fazendo análise subjetiva aqui da imagem original, da imagem objetivo, mas ainda assim a diferença, né, da reconstrução que eles fizeram com a imagem comparada com a imagem inicial, toda ruidosa, toda degradada, é muito boa. Olha o olho do cachorro como ficou esquisito comparado com o target, por exemplo. Beleza? Então, aqui é um outro cenário de aplicação muito interessante, tem muito espaço para pesquisa nisso, tá bom? E aí a gente volta com o exemplo de remoção de ruído, né? Essas benitas imagens aqui. Eu sempre estou trazendo elas porque foi um problema que eu trabalhei por anos, tá? Em recuperação, né, de informação devido a ruído em imagens de tomografia computadorizada, tá? Então isso aqui é um cenário onde a alta exposição da imagem causa problemas, né? E nesse caso aqui, se eu expor o paciente a uma quantidade alta de radiação ionizante, ele vai desenvolver problemas, tipo um câncer, certo? Mas também existe a possibilidade de eu expor uma imagem que eu estou tentando capturar uma cena muito escura, eu exponho ela por muito tempo para tentar capturar mais iluminação, mas eu também capturo mais ruído, tá? Então seria esse problema aqui de baixo, ao qual eu já também trabalhei. No caso, o problema se resume a você pegar uma imagem que está bem escura, essa imagem não é preta, acreditem, e você tentar aumentar a qualidade dela utilizando rede neural, certo? Sem aumentar a exposição da câmera, necessariamente. Então, essa daqui é a captura inicial, certo? Com ISO de 8000. Essa imagem do meio seria o output de uma câmera que capturou a mesma cena, só que com a ISO de quase meio milhão, nesse caso, certo? E aqui à direita seria o resultado de um método
que ele foi publicado no CVPR em 2018, é um método bem conhecido, né? O trabalho se chama Learn to See in the Dark, é um trabalho muito legal, recomendo que vejam. E esse foi o output deles, sabe? Então, assim, é muito interessante. Eles conseguiram reconstruir uma imagem e ficou muito bem feita. Dá para ver que não é recente esse trabalho. Lá em 2018, há quase 10 décadas atrás, o pessoal já estava fazendo muita coisa interessante, certo? E aí, esse cenário da remoção de ruído, ele também envolve muita análise de qualidade de imagem, certo? Principalmente na área médica, onde você tem uma imagem capturada com baixa dosagem de radiação, que tem muito ruído intrínseco nela, certo? Como é esse o caso aqui, e tenta fazer a reconstrução dessa imagem para remoção desse ruído. Então, você não pode simplesmente botar isso aqui dentro de um modelo neural, ele vai fazer o treinamento com a LOS, com a função de perder MSE, e aí você tem o resultado final. Não é bem assim, porque ele pode acabar introduzindo novos artefatos. E se ele remover uma parte ruidosa da imagem e colocar um tumor, por exemplo, uma estrutura que se assemelha a um tumor, sendo que aquela estrutura não está na realidade no corpo do paciente. Então, é uma área que exige muita delicadeza, tem muito a se explorar ainda, tem muito trabalho, tem muito espaço para trabalho, certo? É uma área muito boa de se aprofundar. Beleza? Esse Learn to See in the Dark aqui, eu recomendo que deem uma olhada, né? É bem interessante, a gente tem um vídeo dele aqui, vou baixar um pouco o volume e avançar aqui. Pronto, a gente vê que o tipo de ruído, o tipo de ruído que é esse daqui, né, que ele vai tentar fazer a remoção e depois a reconstrução, né, em uma imagem que está muito escura, é muito agressivo, sabe? A degradação da imagem é muito agressiva. Então, é um trabalho também muito interessante. Esse trabalho envolve o Vladen, como vocês podem ver aqui, que é um autor bem conhecido, tá? Esse trabalho também já saiu no canal 2 Minute Papers, que é um canal extremamente conhecido também. Vale a pena dar uma olhada. Se tiverem que olhar alguma coisa sobre esse trabalho, Learn to See in the Dark, vejam esse vídeo do 2 Minutes Papers, certo? E vamos voltar para a aula. Volta para a aula, se concentra. Beleza? Essa área de remoção de ruído a gente conhece como denoising também. Acabei esquecendo de falar isso para vocês. Beleza? Uma outra área que envolve muito a análise de qualidade de imagem é o inpainting. Inpainting é quando você tira uma fotografia e apaga uma certa área daquela imagem para que o computador reconstrua o que tinha ali. Beleza? Então, aqui a gente vai contextualizar como a remoção de artefatos ou até mesmo objetos indesejados, como é o caso da sub-área de Removing Passing By, certo? Imagina que você está tirando uma foto, certo, de uma pessoa, você está lá num parque ou numa praia tirando a foto de uma pessoa e por trás da foto ou entre você e a pessoa modelo passa uma pessoa, sabe? E você quer remover, você fez a captura, não tem a oportunidade de refazer aquela captura, então você tem a imagem já, você já capturou a cena, quer remover aquelas pessoas. O que é que você faz? Faz o inpainting. Você seleciona aquela região da imagem, certo? E remove aquela pessoa. A rede neural vai tentar fazer a reconstrução do que teria ali se não tivesse aquele objeto. Beleza? E aí a gente tem o caso do Removing Pass By, que é quando alguém passa na sua cena e você quer remover aquela pessoa, entendeu? Mas não se aplica só a isso, tá? Imagina que eu quero simplesmente apagar esse caminhão, no caso esse ônibus daqui. A minha máscara, que é essa parte branca que eu estou pedindo para o modelo reconstruir, não seria só aqui no início, obviamente, na parte superior do ônibus, mas seria nele todo. E aí o modelo neural tentaria fazer a reconstrução da imagem. Sendo que essa tarefa é extremamente difícil, porque as reconstruções muitas vezes não são fiéis à realidade. Não é que ela não é fiel àquele cenário real, certo? Mas sim a algo real. Então, esse modelo aqui que eu estou mostrando a vocês, né, desse trabalho que também é bem interessante, ele é um modelo top de linha, super bem treinado. A gente vê que o que ele reconstrói, por exemplo, aqui, ao pedir para ele reconstruir o focinho do cachorro, faz sentido. Esse daqui está um pouco estranho, mas ainda assim faz sentido, faz sentido, faz sentido, porque é um modelo top de linha, um modelo super bem treinado, bem pesado. Se a gente partir, né, do princípio de um modelo
menos sofisticado, a reconstrução vai ser meio bizarra, sabe? Então, por isso que exige análise da qualidade da imagem. Esse modelo que a gente está vendo aqui só ficou bom da forma que ele é, da forma que ele está, porque a, a fase de construção dele envolveu muita IQA, muita análise de qualidade de imagem. Beleza? E aí a gente percebe que realmente é muito interessante. Isso aqui são realmente amostras, não é que ele está tentando aproximar cada vez mais, não. Isso aqui é uma geração, isso aqui é outra geração e por aí em diante. Percebemos que a última coluna aqui é a original, né, seria a coluna objetivo. E nesse caso aqui, é um exemplo bom nessa imagem da linha do meio, né, que tem o ônibus amarelo, ele removeu um poste aqui, vocês conseguem ver? Ainda assim, o modelo neural conseguiu reconstruir o poste. Porém, na imagem original, esse poste tinha um cartaz aqui, né, de uma mulher, da silhueta de uma mulher. E ele não conseguiu reconstruir isso. Óbvio que ele não tinha essa informação. Ele não sabia que ali tinha um cartaz. Ele não sabia que, assim, não tinha nenhum indício de que ali deveria ter um cartaz. Beleza? E aqui tem um outro caso bem interessante, aí eu vou abrir aqui para vocês. Eu acabei não colocando ele aqui, mas vale a pena a gente dar uma explorada. Eu vou abrir o trabalho aqui para apresentar. Pronto, pessoal, aqui ó, tá na página 18, beleza? Nesse caso aqui, a imagem que ele está passando para o modelo é essa primeira, certo? Que eu estou circulando com o mouse. A imagem objetivo é essa da direita, tá? Eu vou dar o zoom, espero que ainda assim vocês consigam ver, que não fique cortado. É essa da direita aqui, que tem uma janela. Na real, aquela cena tem uma janela. Porém, ao ele riscar aqui, ao ele tirar a janela e pedir para o modelo reconstruir, o que foi que o modelo, e aí fica assim, é mais uma hipótese minha, certo? O que foi que o modelo observou? Que tem uma iluminação aqui no pé da cama. Dá para ver que tem uma iluminação. Essa iluminação originalmente é causada pela luz que está entrando pela janela, tá? E aí, nas tentativas de reconstrução que o modelo teve para gerar a imagem com conteúdo por trás dessa máscara que a gente está passando, o que foi que ele fez? Botou uma janela, sendo que ele não sabia que ele tinha uma janela. Ele botou uma janela para fazer sentido com a. Eu estou tocando na tela, estou tentando apontar para vocês. Para fazer sentido, ele tentou fazer sentido, né? Tentou justificar aquela iluminação que tem ali na base da cama, beleza? Quando ele não colocou uma janela, o que foi que ele colocou? Uma luminária. Perceba que a luminária está iluminando a mesa e o chão. Olha isso daqui. Tá? Essa outra aqui não me parece bem uma janela, mas me parece o reflexo da luz do sol que está entrando por outra janela, que está na parede oposta, certo? Está batendo na parede e refletindo no chão. Então, assim, é algo muito bem feito. Muito, muito bem feito, muito bem trabalhado. Muito curioso também de como funciona. Beleza? Bora voltar lá para a aula. E aí, nesse outro slide aqui, a outra versão de Inpaint, onde a máscara é tudo que está fora da imagem, então ele vai tentar estender a imagem, certo? Perceba que o que a gente está passando aqui é só o crop central da imagem, e a gente está pedindo para ele reconstruir toda essa área que está ao redor da imagem, né? Cropada, recortada, beleza? E aí ele consegue reconstruir muito bem, tá? Perceba que aqui ao lado dessa janela da esquerda não tem nada. E a gente está pedindo para ele reconstruir. Então ele continua as janelas, ou bota a parede, ou bota um armário. Beleza? Então isso é bem interessante. Eu vou passar um pouco mais rápido, mas se vocês quiserem ver, prestar atenção aqui no que é que ele acaba reconstruindo. Por exemplo, o cabelo desse senhor aqui, que fica bem engraçado. Vocês pausam um vídeo e tentam ver com mais calma, beleza? Sobre colorização de imagens. E aqui a gente entra num assunto bem interessante, tá? Que é muito massa. A captura de imagem colorida não é algo tão distante, não. É algo bem recente. Por quê? A primeira foto, né, colorida que a gente capturou foi de 1861. Ela foi capturada por esse cara aqui, que é o James Clerk Maxwell. Não sei se vocês conhecem, mas esse é o grande Maxwell, certo? Que foi ele que propôs o eletromagnetismo, que ele tentou vincular a eletricidade com a ótica, com o magnetismo,
E funcionou e deu certo, sabe? Esse é o grande Maxwell. E ele capturou a primeira imagem colorida. Então, isso é muito interessante, que Maxwell também está envolvido com isso, né? Obviamente faz sentido, mas que legal que a gente pode ver isso, né, hoje em dia, como a gente evoluiu, tá? Evoluímos ao ponto de, ao fazermos capturas espaciais, a gente não capturar imagens coloridas. Pois é, quando o Hubble tira uma foto do céu, ele não faz a captura da imagem colorida. A gente vê algo como essa imagem aqui abaixo, né? Essa imagem no canto inferior direito, mas no final das contas, isso aqui não é a imagem real. Não é o que a gente veria no final das contas, não é uma aproximação 100% perfeita do que seria aquela imagem se a gente tivesse em pezinho lá no espaço observando. Beleza? Então, hoje em dia, os telescópios, a maioria dos telescópios, não capturam luz visível. Eles capturam infravermelho, ondas de rádio, certo? Ultravioleta e por aí vai. Raio-X, raios gamas, raios alfa e por aí vai, beleza? Então, quando o telescópio captura a imagem, né, captura aquela cena que ele está observando, não é colorido, é algo desse tipo aqui. E aí tem um artigo muito massa da própria NASA, certo? Que tenta justificar, não justificar, mas explica como esse processo é feito, por que isso acontece, tá? Então aqui é The Truth About Hubble, James Webb, né? Que é o James Webb Telescope, e a falsidade das cores, beleza? É uma leitura bem rápida, tá vendo? É bem curto, já acabou. Então, vale a pena vocês entenderem, mas o que eu quero dizer, meu Deus, esse negócio de novo. O que eu quero mostrar para vocês é que para fazer essa colorização, que é um humano que faz, hoje em dia deve ser um robô, mas até pouco tempo atrás era um humano, eles precisaram fazer muito uso de análise de qualidade de imagem, certo? Então, vai desde algo simples, como a gente viu, a construção de um modelo neural para fazer a super resolução, né? Algo que a gente, meros humanos, pode fazer, até algo que essas empresas grandes, né? Essas organizações grandes fazem. A análise de qualidade de imagem está presente, assim, no nosso dia a dia a gente nem percebe, beleza? Não que a gente vai ficar tirando foto de uma nebulosa, certo? Dos pilares da criação. Não, não é isso. Mas, assim, a gente utiliza muito isso mesmo sem saber, tá? E aí, ainda sobre colorização de imagem, eu trouxe aqui um vídeo, né, muito bacana também. É um vídeo gravado em 1901, beleza? Eu vou pausar aqui assim que ele iniciar, porque eu preciso diminuir a velocidade de reprodução dele para que a gente consiga perceber o que está acontecendo, porque ele passa muito rápido, tá? Esse daqui seria o vídeo original, beleza? Perceba que a resolução dele é bem pequena, está preto e branco e tem alguns artefatos. Consistentemente, nesse frame que eu pausei, tem um artefato aqui, onde eu estou circulando, beleza? Aqueles artefatos de câmera antiga, que fica um monte de pixel piscando, pixel entre aspas, né, piscando. Ó, percebo que tem muito artefato. Eu vou voltar aqui um pouco para a gente ver. Ó, muito artefato. É muito rápido que passa esses artefatos, mas sim, tem muito, beleza? Eu disse que tinha que diminuir a resolução porque é realmente muito rápido o que ele amostra assim no vídeo. Então, esse daqui seria o vídeo original, beleza? E aí, logo em seguida, ele vai aplicar a remoção dos artefatos de maneira digital. E aí, ele já reduziu a quantidade de artefatos, beleza? Ainda assim, a gente vai estar visualizando artefatos, porque é muito difícil fazer esse processo, né? Deixar ele 100%, mas ele fez a remoção dos artefatos, beleza? O próximo passo que ele vai fazer é a estabilização. Então, na hora que estavam gravando, o câmera estava mexendo assim, estava em pé mexendo, e aí ele estabilizou a imagem, beleza? Perceba que está certinho agora. O último passo, o penúltimo passo seria a colorização. Pegou a imagem preta e branca e coloriu. Isso é quase uma mágica, certo? É muito legal isso, muito interessante. Então, agora as pessoas têm cores, as roupas têm cores, as paredes têm cores, a floresta lá atrás de uma cidade, não sei, tem cor, beleza? Perceba o tanto de processo que ele está fazendo para transformar esse vídeo em um vídeo interessante. Em seguida, né, seria
o penúltimo, nesse caso aqui, o penúltimo passo, ele fez um FPS Boost, ele fez a interpolação de frames. Então, se essa imagem era a 10 FPS, agora é a 20, ou a 30, ou a 50, certo? Ele aumentou a quantidade de frames por segundo, tá? Ele, eu digo, esse grupo ou essa pessoa, não sei. Então tá mais fluido agora. E aí, por último, ele fez a super resolução, que é o que a gente acabou de fazer. Ele pegou toda essa concatenação de melhoramentos e, por último, gerou a super resolução, tá? E aí, aqui eu vou voltar um pouco e vou deixar o vídeo fluir na velocidade normal, porque até então passou só 15 segundos e ele fez um monte de coisa. Ele apresentou a cada 2 segundos uma coisa, por isso que eu tive que reduzir a velocidade, tá? E a gente consegue ver agora aquele videozinho que estava todo estragado, em cores. Obviamente não é perfeito, porque isso aqui é extremamente difícil de fazer, né? Não tem tantos artefatos como antes, está com um FPS mais fluido e por aí vai. É impressionante. Está estabilizado, vocês vão ver que as bordas pretas aqui nos cantos da tela ficam mexendo, mas as pessoas que estão no vídeo não estão mexendo, porque ele fez a estabilização, entenderam? E esse vídeo é muito antigo. Todas essas pessoas que vocês estão vendo não estão mais entre nós, elas já morreram, tá? Esse vídeo é de 1901. Muito antigo. Até esse bebezinho aqui já foi. Infelizmente já foi. Beleza? Muito interessante. Tem muito trabalho a se fazer quando você pega um projeto como esse, né, para melhorar um vídeo. Obviamente, aqui a gente está falando de vídeo, mas lembre-se, vídeos são sequências de imagem, certo? Tudo que a gente viu até agora de super resolução, colorização, tudo que a gente viu, remoção de ruído, que são os artefatos, em Paint, que são os artefatos que ele está removendo, certo? Isso tudo também se aplica a vídeo, tá? Porque é um monte de imagem. Essa é a única diferença, beleza? Ok, então caso vocês queiram ver, né, no YouTube, tá aqui o link, tá? E aí tem o vídeo inteiro. Vamos voltar para a aula. Senão a gente perde o fio e fica aqui meia hora conversando só sobre o vídeo. Beleza? E ainda sobre colorização, né, eu trouxe aqui um outro trabalho, seria aquele mesmo trabalho da super resolução, do inpainting, beleza? Só que aquele trabalho ele explora um monte de coisa. E aí ele também explorou a colorização, a gente percebe aqui que isso é também muito interessante, né? Essa imagem do cachorro aqui começou com a imagem preta e branca, ele entregou essa imagem a um modelo neural. O objetivo era aproximar para essa última coluna, beleza? E aí ele gerou 4 versões aqui da imagem, não significa que uma é melhor que a outra, não. Ele só gerou 4 versões diferentes, utilizando o mesmo modelo neural, beleza? E aí a gente consegue perceber que as 4 versões são aceitáveis, sabe? A colorização foi feita e ficou aceitável. Nessa imagem do meio é impressionante, porque tem muita variação, certo? Ele varia de um rosa meio vermelho, vai para um verde meio amarelo, depois para laranja, depois para um cinza, mas ainda assim tá tudo fazendo sentido, sabe? A touca do rapaz aqui dessa pessoa, não sei, tá também assim colorida, né? Tá fazendo sentido. Essa imagem de baixo também, ele mudou a cor da loja, se vocês perceberem, beleza? A cor da roupa das pessoas, do cabelo da mulher, ó. Aqui tá verde e vermelho, aqui tá cinza e vermelho, azul e preto. Então, assim, é um trabalho bem interessante, né? Não tem como a gente ter uma assertividade completa, é impossível, porque quando a gente tem esse tom de cinza aqui da parede, ele pode ser qualquer cor, com aquela proporção de luminosidade. Porque o cinza aqui nesse caso, não tem como você recuperar se isso aqui é vermelho, amarelo, laranja. Não, não tem, certo? Então o modelo ele meio que tem que tentar entender se faz sentido ou não a cor e aplicar aquela cor, beleza? Mas a reconstrução perfeita, a reconstrução 100% não tem como fazer. Ele meio que vai tentar, entre muitas aspas, simular o mundo colocando uma cor e uma cor que faça sentido. Não seria a cor real, tá? Durante o treinamento, a gente tenta aproximar sim para que ele faça a reconstrução para a cor real da imagem target, da imagem objetivo. Mas na hora da inferência é muito difícil que ele acerte 100%, né? Imagens que ele nunca viu. Ele não sabe se essa loja é azul, se é um vermelho acabado, um verde cinza, um vermelho laranja, sabe? Ele não sabe. No final das contas, era verde. E nenhuma dessas é verde. Mas ainda assim faz sentido.
beleza? Trouxe aqui um outro exemplo. Esses exemplos eu achei um pouco mais problemático, mas acontece, beleza? A imagem em grayscale aqui, preta e branca, é essa primeira. A original, né, que seria o objetivo, seria essa última da direita. Perceba que há muita variação nessa imagem do galo, na imagem do cortador de grama, na imagem do passarinho. Porém, o que que acontece agora? Enquanto no slide anterior a gente estava vendo versões de um mesmo modelo, aqui não é assim. Aqui são modelos diferentes, onde o modelo que a gente está vendo o modelo que a gente estava vendo anteriormente no slide anterior, que é o do trabalho aqui referido, certo? É essa penúltima coluna. E perceba que ele faz uma reconstrução muito melhor do que, por exemplo, esse daqui. Coltran, por exemplo, ou esse primeiro aqui, o Pixcolor, certo? Esse daqui é o piorzinho, meu Deus do céu. Então, assim, é um trabalho muito legal. Tem vários outros exemplos, tem exemplos de aplicações diferentes, e o que eu quero que vocês entendam é que isso tudo envolve muita análise de qualidade de imagem, muitas métricas objetivas, perceptuais, não perceptuais, pixelwise, não pixelwise, e também muita análise subjetiva dos próprios autores, de pessoas que eles conhecem, de pessoas que eles contrataram e por aí vai, tá? Outra aplicação, né, seria o modo retrato, aquele modo retrato que a gente tem no celular, não sei se vocês já utilizaram, né, que a gente também chama de efeito bokeh, certo? Esse efeito bokeh, e aí eu trouxe essa imagem aqui na direita, vamos observar ela especificamente agora, é quando o fundo fica desfocado. Não necessariamente o fundo, mas se a gente focasse aqui nesse grampeador e tivesse uma mão na frente do grampeador, essa mão também estaria desfocada, né? Não é só o fundo, é tanto o que vem antes quanto o que vem depois do ponto focal. Isso aqui é o efeito bokeh. Esse efeito, ele ocorre, né, de maneira analógica quando a gente utiliza uma abertura de diafragma específico. No caso aqui eu estou usando um F de 1.4. Isso quer dizer que o diafragma está muito alto, né? O buraquinho que passa a luz para entrar no sensor da câmera, ele está muito alto, beleza? Já em um F22 aqui, esse buraquinho ele está muito pequeno. Então entra luz ali só por um buraquinho bem pequenininho, diferente dessa imagem de cima. E é isso que causa ou não o efeito bokeh. Claro que assim, eu estou simplificando muito, pelo amor de Deus, né? Então, esse desfoque por profundidade, ele pode ser simulado aqui, nesse sitezinho, eu achei bem interessante. Ele travou meu computador uma vez, espero que não trave agora. Sim, eu aceito os cookies. E aí, para que vocês percebam melhor... Não, meu Deus, eu não quero isso. Enfim, deixa essas propagandas aí, ele tá carregando. Como eu falei, travou o meu computador uma vez. Espero que não trave agora, porque eu tô gravando, senão eu vou perder tudo. Mas assim, aqui a gente consegue simular parâmetros da câmera, certo? Eu abri no Firefox e não ficou com essas propagandas bugadas, eu recomendo que tentem, tá? Mas no background dessa mulher aqui, ela tem uma imagem, aí ó, carregou de boa agora, a gente vai poder ver. E aqui a gente consegue modificar parâmetros da câmera, beleza? Pronto, assim tá bom, eu acho que ainda assim vocês conseguem ver essa região aqui da esquerda. Eu vou modificar, por exemplo, botar uma câmera com 65, 66 milímetros, um valor qualquer. Essa pessoa está a 3 metros de quem está tirando a foto, como vocês podem ver aqui na esquerda, beleza? Está a 3 metros. E agora eu vou controlar o diafragma da câmera, que é aquele buraquinho que entra a luz, beleza? Entra a luz e passa para o sensor, tá? E é isso que eu vou controlar agora. Ó. O diafragma ele está muito aberto. Eu vou fechar o diafragma agora para vocês verem o que acontece. Veja o background da mulher. Está ficando cada vez mais nítido. É justamente esse o efeito bokeh que eu estou falando lá na aula. Beleza? Lá no slide. A aula ainda não acabou. Tá? Então, isso é muito interessante porque desfoque de fundo a gente consegue fazer digitalmente se a gente tiver informação da profundidade. Então, ao invés de a gente, ao invés da gente limitar esse desfoque de fundo ao ato de capturar a cena, né, ao momento de capturar a cena, a gente pode fazer isso digitalmente.
se a gente tiver informação da profundidade. Então, coisas que estão mais distantes de um ponto focal, eu embaço ela. Coisas que estão muito perto desse ponto focal, eu deixo ela mais nítida. E coisas que estão muito próximas da câmera e distantes do ponto focal, eu embaço ela. Beleza? Eu consigo fazer isso. Então, eu estou meio que simulando justamente o que essa imagem aqui representa. Perceba que o buraco que está passando a luz aqui, né? A quantidade, a área que passa luminosidade pela lente nessa versão aqui que eu estou circulando é muito maior. Então, a luz entra mais esparsa referente ao ponto focal. Mas nessa versão mais abaixo aqui, onde eu reduzo o buraco, né, eu comprimo o diafragma da câmera, o buraco fica menor e aí a luz não fica tão esparsa. Então eu tenho mais nitidez nos objetos, tanto que estão mais próximos do ponto focal, tanto que estão mais longe. Beleza? E é o que acontece aqui. Quando eu tenho esse número menor, o F, quer dizer que o diafragma está mais aberto, é o oposto, beleza? E quando eu tenho esse número maior, quer dizer que o diafragma ele está mais fechadinho. Tá? Sendo que, quando o diafragma está mais aberto, eu tenho o efeito bokeh maior, beleza? E aí, a gente consegue sim fazer a simulação disso se a gente tiver informação da profundidade, certo? Então, a gente tem uma área que se chama geração de mapa de profundidade, certo? Profundidade, preste atenção, que se chama depth map em inglês, tá? Para que a gente possa sintetizar o efeito bokeh. Não é só para isso que a gente gera esse mapa de profundidade, mas a gente consegue simular o efeito bokeh, beleza? Então, nesse caso aqui, né, vamos pegar essa imagem aqui desses carros aqui, desse ônibus. A gente consegue perceber que o mapa de profundidade sintetizado por um modelo neural, e aí o modelo neural é esse daqui desse trabalho, ele se chama MIDAS. Ele tem dois nomes, é MIDAS ou então DPT. O DPT é a versão 3 do Midas, certo? Que é um modelo top de linha. Eu trabalhei por alguns anos com ele, por isso que eu sei desses detalhes, tá? Então, a gente consegue sintetizar esse mapa de profundidade. E aí, se o meu ponto focal for o vidro, o para-brisa desse ônibus, eu posso escolher o ponto focal que eu quiser. For o para-brisa desse ônibus, tudo que está para trás eu começo a desfocar cada vez mais e tudo que está para frente também desfoco cada vez mais, dependendo da distância. Isso tudo envolve análise de qualidade de imagem, certo? As possibilidades são infinitas, e é infinito mesmo. Tem muita área que a gente pode explorar, tem área que ainda nem está explorada direito, certo? Essa disciplina ela tem essa vantagem, né? Esse ponto positivo, porque tem muita exploração, dá para a gente se aprofundar em muita coisa e analisar também muita coisa interessante. A colorização é uma delas, é um trabalho extremamente interessante. O Inpaint também me chama muita atenção, espero que tenha chamado a atenção de vocês também, né? Você pegar, tirar uma foto e quiser remover um objeto daquela foto pós-captura, você já com a foto, já com o JPEG, beleza? Então, isso é possível, a gente já consegue fazer isso. Nós conseguimos treinar modelos neurais. São modelos neurais mais complexos, sim, mas você já tem capacidade de fazer isso, certo? Vocês já passaram por todo o curso, vocês já passaram por diversas disciplinas, você tem um know-how muito grande já, certo? Então, assim, aplicar IKEA é importante, beleza? A gente tem muitas ferramentas para isso. Uma ferramenta que merece sim destaque é o IQAPy, certo? Que é uma biblioteca que vincula PyTorch com análise de qualidade de imagem, certo? É uma biblioteca muito interessante. Recomendo que vocês vejam. Eu acho que vocês vão acabar utilizando em algum momento, tá? Esse daqui é o site deles. Se a gente for aqui em Example, a gente vai ver que tem coisas que a gente viu durante a disciplina. Por exemplo, a LPIPS. Eles usam a LPIPS como exemplo. Eles usam PSNR como exemplo. A gente viu o que é PSNR na disciplina. Eles utilizam métricas que é full reference ou então no reference. Então, assim, a nossa disciplina assim, está completamente envolvida com isso, beleza? Só que de maneira agora um pouco mais técnica. Então, eles têm métricas que são full reference, elas são completamente referenciadas, sempre vai ter uma imagem objetiva, um target. Tem métricas que são reduced reference, são cenários onde você não consegue ter a referência completa, né? Então, imagina que
Você quer avaliar a qualidade de uma imagem de uma empresa que tem dados fechados e ela envia apenas um subset para você, certo? Isso aí seria um Reduced Reference. E seu método de avaliação tem que rodar na empresa sem haver essa referência. Então, eles também têm essa metodologia, né, de métrica lá. Não precisa se preocupar caso não tenha ficado tão claro, porque essa daqui é utilizada menos, tá? E tem também a No Reference, que é onde você coloca apenas uma imagem e ele retorna um valor, né? Não tem uma imagem objetivo, tá? E aqui eu trouxe um caso de uso. Aqui no laboratório que eu trabalho, a gente trabalha com imagens médicas de dermatologia, né? De imagens de problema de pele, beleza? E aí a gente tem um problema, né, específico que é ao capturar uma foto no celular, a gente tem um aplicativo de capturar lesões de pele, beleza? E aí a gente tem um problema que a gente está resolvendo, né? A gente já resolveu, mas estamos tentando melhorar cada vez mais, que é ao tentar capturar essa imagem, né, a enfermeira, no ato de tentar capturar uma imagem de lesão de um paciente, o celular, o aplicativo só pode permitir que ela capture essa imagem caso a imagem não tenha blur, por exemplo. Caso a imagem esteja nítida. Então, para isso, eu preciso ter uma métrica sem referência, porque aquela imagem que ela está tentando capturar nunca foi capturada antes, aquela cena nunca foi capturada, então é sem referência, beleza? Que rode em um celular, ou seja, tem que ser rápido, tem que ser otimizado, e analise tanto questões de falta de foco, tá? E também questões de motion blur, certo? Então, o blur, ele é algo maior do que a falta de foco. Falta de foco é um tipo de blur. Motion blur é um tipo de blur, certo? Então, a gente tem que analisar o blur como um todo. Beleza? E aí, vamos supor que a gente implementou isso direito, a enfermeira foi lá, aproximou o celular, tirou até que ele achasse o foco, não ficou mexendo, ou seja, não tem motion blur. Beleza, passou em uma das nossas primeiras redes neurais, que faz uma análise objetiva, perceptual, certo? E que agora a gente tem que avaliar outra coisa. A imagem que ela está capturando tem algum artefato no meio? Tem alguma sujeira na lente? Será que ela precisa limpar a lente? Então, se não tem blur, ela tentou capturar a foto e não deu certo, é porque tem uma outra rede neural que está tentando, que identificou que a câmera não está boa, assim, a imagem não ficou com qualidade tão legal. Não é problema de blur, porque a gente já tentou resolver isso, mas pode ter alguma sujeirinha, pode ter alguma coisa ali que não está dando certo. Beleza? Uma outra coisa, por exemplo, é a construção de uma métrica para verificar ambientes escuros. E aqui a gente não precisa necessariamente envolver modelos neurais, certo? Pode ser métodos mais clássicos, pode ser uma simples subtração. A gente pode definir um threshold para que a média dos pixels fique acima desse threshold. Por exemplo, a gente só permita que ela tire uma foto, essa pessoa tire uma foto, né, um enfermeiro ou uma enfermeira, quando a imagem está clara o suficiente, beleza? E ela não pode estar muito clara também, porque senão fica com superexposição, como a gente viu lá na segunda aula, ou foi primeira, segunda aula, tá? Então, assim, são cenários reais, tá na nossa realidade isso aqui, tá? Recomendo que pensem sobre a aplicação de IKEA, se expande para muitos cenários, beleza? E aí tem aqui um GitHub, né? Eu trouxe para vocês, que é um daqueles always some alguma coisa. Então é um compilado de uma área específica. Isso aqui é um compilado de artigos científicos e projetos de IKEA, certo? E aí, se a gente ver aqui, tem realmente muitos projetinhos. Por exemplo, eu quero ver só sobre no reference. Projetos, né, artigos sobre IKEA que envolvem métricas no reference. Então, eu venho aqui e tem o estado da arte, certo? O estado da arte para isso, beleza? Mas aí a gente vê que tem muita informação free aqui, né, de graça, certo? Vale a pena observar caso vocês estejam procurando algo do tipo. Beleza? Então, assim, pensem um pouco, tentem digerir essas informações que a gente viu durante essa aula. Novamente, esse daqui é o nosso último módulo da disciplina. Espero que vocês tenham aproveitado bem, tá? E fico feliz que a gente tenha chegado aqui no final. Então, muito obrigado pela paciência, muito obrigado por assistirem. Espero que vocês realmente, assim, de coração, tenham gostado das aulas, tá? Caso queiram dar um feedback, fica aí aberto, né? Vocês têm acesso diretamente a mim.
Então é isso, pessoal. Muito obrigado e bons estudos, certo? E até mais.